Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um vídeo do canal Japonês Fácil e hoje nós vamos estudar uma forma verbal. E a forma verbal de hoje é a forma masu, ok? A forma masu é uma das formas mais importantes do japonês, certo? É uma das formas mais utilizadas e é a primeira forma que você tem que aprender. Essa forma, ela vai indicar polidez, uma certa formalidade. Então, quando você for conhecer uma pessoa, quando você for falar com alguém que você não conhece, ou falar com as pessoas do seu trabalho, falar com pessoas da escola, você vai utilizar essa forma mais polida, uma forma mais formal, ok? E o verbo em questão, ele será flexionado de acordo com o grupo. Lembrando que no japonês nós temos os verbos do grupo 1, grupo 2 e grupo 3, ok? Com relação ao primeiro grupo, nós vamos substituir a vogal temática U para ir e depois nós iremos acrescentar o maço. Ou seja, esse primeiro verbo, que é o verbo AU, nós vamos substituir a vogal temática U, nós iremos trocar para I e após isso nós iremos acrescentar o maçu. Então, AU troca-se o U para I, aí fica ai, e após isso nós acrescentamos o masu. Então, o verbo au, ele flexionado na forma masu, ele fica aimasu, ok? Continuando, kaku, que é o verbo escrever. Nós iremos trocar a vogal temática, no caso ku, trocaremos para ki, e após isso acrescentaremos o masu. Então, kaku vira kaki e depois kakimasu, ok? Então, o verbo escrever kaku vira kakimasu. Continuando o último exemplo do primeiro grupo, nós temos o verbo hanasu. Hanasu. Nós trocaremos a vogal temática U, no caso do su, e trocaremos para I, nesse caso virará shi. Então, hanasu se tornará hanashi, e após isso acrescentaremos o masu. Então fica hanashimasu, ok? Então, o verbo hanasu, que significa falar ou conversar, na forma masu será escrito hanashimasu, ok? Então, mais uma vez, para relembrar, nós vamos trocar a vogal temática U por I, e após isso acrescentaremos o maço, ok? Então, com relação aos verbos do primeiro grupo, essas são as regrinhas. Continuando, nós vamos ter os verbos do grupo 2, o segundo grupo, onde nós vamos suprimir a desinência ru e acrescentaremos o maço, ok? Então é o seguinte, o verbo taberu, que é um verbo do grupo 2, o que vai acontecer? Esse verbo, ele termina com ru. Todos os verbos do grupo 2, eles vão ter essa terminação, que é a terminação ru. E nesse caso, nós vamos suprimir o ru, nós vamos apagar esse ru, e nós vamos acrescentar o maço. Opa, acabei de ver um errinho aqui, eu coloquei taberimaço, mas é tabemaço, ok? Desculpa aí, pessoal. Então, ó, nós vamos tirar o ru e vamos acrescentar o maço, tabemaço, ok? Continuando, o verbo miru. Miru, que é o verbo ver, mais uma vez, ele termina com ru, nós vamos apagar esse ru e vamos acrescentar o maço. Ou seja,
ao invés de ficar miru, vai ficar mimasu. Ok? E agora, com relação ao terceiro grupo, que são os dois verbos irregulares, que, através deles, nós vamos formar outros verbos, é muito simples. Com relação ao verbo suru, suru, suru vai ficar shi, e depois acrescentaremos o masu. Então, suru fica shimasu. Agora, kuru, kuru vai ficar ki, e depois acrescentaremos o masu, ficando kimasu. Ok? Então, essas são as flexões da forma masu de acordo com o grupo verbal, ok? Continuando, nós vamos ver a questão dos tempos verbais, ok? No caso, os tempos verbais da forma masu, ok? E nesse exemplo, para facilitar, nós vamos usar como exemplo o verbo kaku, que significa escrever, ok? Então teremos como exemplo o verbo kaku, que significa escrever. E pessoal, muito importante, o verbo kaku é um verbo do primeiro grupo, então, então nós vamos usar a regra do primeiro grupo, mas através desse exemplo, nós vamos conseguir utilizar basicamente para todos os verbos, independentemente do seu grupo, mas claro, respeitando a regrinha que anteriormente ensinei para vocês, ok? Então vamos usar o verbo kaku como exemplo. Então, com relação ao presente ou futuro afirmativo, que no japonês, o presente e o futuro, nós vamos falar da mesma forma. O que vai identificar se eu estou falando do presente ou se eu estou falando do futuro é o contexto, ok, pessoal? Então, com relação ao presente e o futuro afirmativo, nós vamos simplesmente usar a forma masu, como já ensinei anteriormente para vocês, ok? Então, o verbo kaku vai virar kakimasu, que significa escrever, falando no presente, ou no futuro, escreverei. Certo? Continuando, vamos falar sobre o presente e o futuro negativo, onde você faz uma negação. Então, o nosso masu vai virar masen, ok? Então, kaku vai ficar kaki, e agora nós vamos adicionar o masen, certo? Então, kaku vira kakimasen, que significa não escrevo ou não escreverei. Vamos falar agora do passado, o passado afirmativo. O passado afirmativo, nós vamos usar o mashita, mashita, ok? Então, o verbo kaku, nós vamos colocar kaki e adicionar o mashita. Então, vai ficar kakimashita, que significa escrevi, ou seja, é o passado afirmativo. Kakimashita, kakimashita, escrevi, ok? E, para finalizarmos, nós temos o passado negativo, onde nós vamos ter a seguinte estrutura: masen, desta, certo? O masen, como vimos anteriormente, é uma forma de negação, e esse desta é a forma dizendo que está no passado, certo? Então, masen desta é o passado negativo. Então, kaku fica kaki,
masen deshita, que significa não escrevi. Então, kakimasen deshita. Ok, pessoal? Então, pessoal, esse é o final dessa aula, ok? Que é a forma masu do japonês, que é a primeira forma que você precisa aprender no seu aprendizado de japonês. É uma das formas mais utilizadas. Se você for assistir qualquer coisa mesmo, vocês vão perceber que a forma masu é uma das formas que mais será faladas, ok? E então, pessoal, de início, aprendam essa forma, certo? Aprendam suas flexões de acordo com os grupos, se é primeiro, se é segundo ou se é o terceiro grupo. E posteriormente, você treine com vários e vários verbos a escrever nos seus diferentes tempos verbais. Se vai ser presente ou futuro, afirmativo ou negativo, ou se vai ser o passado afirmativo ou passado negativo. Então treine, pessoal. Esse é o primeiro passo, é a primeira forma que você precisa aprender. Futuramente, nós vamos aprender forma T, forma tá, forma nai, várias outras formas. Mas de início, aprendam essa forma, ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado, já deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.